A gente vai conversar agora com o cientista político e diretor executivo da organização sem fins lucrativos Stand With Us, que é o André Lageste. André, a gente te recebe aqui agora nos estúdios da Jovem Pan. Espero ter pronunciado o seu sobrenome corretamente, senão, por favor, me corrija se eu estiver enganada. E eu queria também já começar te perguntando o que a gente já sabe, né, a respeito desse atentado em Nice, na França. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Você pronunciou corretamente meu sobrenome, apesar de ser difícil. O que nós sabemos a respeito disso, pelo menos até o momento, é de que foi um terrorista lobo solitário até então. Nenhum grupo assumiu a autoria do atentado ainda. Ele veio da Tunísia, alguns meses atrás, através da Itália. Ele chegou na França, então ele foi da Tunísia para a Itália e da Itália para a França. E ele cometeu o atentado. Hoje é um dia especial islâmico, é o dia de nascimento de Maomé, do profeta, e o atentado foi numa igreja. Então é um cunho muito religioso, uma escolha de um alvo específico, depois de todas as polêmicas que têm acontecido por causa das charges que têm ocorrido na França do profeta Maomé, e isso eleva as tensões na França a um nível parecido como existia em 2015 e 2016, depois dos atentados que houveram em Paris, e dos atentados que houveram em Nice. Porém, com uma diferença, como naquela época teve muito mais mortes do que hoje em dia, as pessoas se perguntam por que a tensão é tão grande. E a resposta disso é de que os franceses estão extremamente preocupados com a escolha dos alvos. Não são atentados aleatórios de lobos solitários, é um terrorismo que está focando em pessoas específicas, visto o fato de o professor Samuel, que foi decapitado algumas semanas atrás, por ter apenas falado a respeito dessa charge em sala de aula. Ou seja, se um simples professor de história de uma escola na França é decapitado por causa disso, a França vai agora passar por um processo de discussão desse dilema de como lidar com esse fenômeno, que, ao meu ver, é um fenômeno que é muito difícil de você parar ele completamente, porque são pessoas que tomam essas decisões de cometer atentados terroristas do dia para a noite. Eu queria até te perguntar justamente sobre esse caso do professor, se não me engano, aconteceu há poucas semanas, não é isso? Se essas charges, né, de Maomé tiveram alguma relação em relação a esses... A gente teve 3 atentados, né, na prática, foi um em Nice, outro no sul da França também, e outro na Arábia Saudita, né? Tem alguma relação com esse caso do professor? Sim, na verdade tem a ver com a França, né? O que foi na Arábia Saudita foi uma tentativa de atacar um oficial de segurança no consulado da França em Jeddah. O atentado de hoje na Basílica, né? Ou seja, contra cristãos, contra o cristianismo francês e o cristianismo em geral, dentro de uma basílica importante numa cidade como Nice, que é uma cidade muito importante também, simbólica para os franceses, por causa dos atentados que houveram lá em 2015 e 2016, no caso em 2016, e o professor em si, ele foi escolhido porque ele divulgou a charge em sala de aula para os alunos dele. O contexto da divulgação não é conhecido, mas ele parece que mostrou a charge, mostrando, talvez dando alguma aula a respeito do que tinha acontecido na França com os ataques de Charlie no periódico francês Charlie Hebdo, mas no final das contas a escolha do alvo é o fenômeno novo. O lobo solitário do Estado Islâmico ou de outros, enviado ou não pelo grupo, normalmente eram alvos em gerais, né? Atentados com grande massa de pessoas que vão ser assassinadas. Aqui foi uma coisa específica, né? Foi um alvo específico. Eles escolheram matar 3 pessoas, essa pessoa escolheu matar 3 pessoas dentro de uma igreja, né? Então é como se fosse um revide religioso, porque ele entende que ele está sendo ferido com essas charges de forma religiosa também. Uhum. E você mesmo comentou no início da nossa conversa que nenhum grupo ainda reivindicou, né, esse atentado, mas a gente sempre vê, pelo menos na imprensa, que o suspeito, ele teria falado algumas palavras como, por exemplo, Deus é grande, né? No caso de hoje, esse suspeito teria pronunciado essa frase diversas vezes. A partir disso, já é possível falar que é um ato terrorista? Com certeza absoluta, mesmo se ele não tivesse falado também. A gente tem aqui um fenômeno que ele se repete há muitas décadas, né?
É um terrorismo militante islâmico de pessoas que acabam se radicalizando ou sendo radicalizadas, sozinhas ou através de grupos e pessoas que lideram esses grupos, e através disso essas pessoas cometem atos de terror. O que nós não sabemos ainda é se ele foi financiado e enviado de propósito para cometer esses atentados, ou ele simplesmente tomou essa decisão sozinho para cometer esses atentados. Mas mesmo tanto faz, sendo uma opção ou outra, continua sendo um atentado terrorista, porque o terrorismo, a definição de terrorismo é essa: é atingir civis deliberadamente, intencionalmente, com intenções, por objetivos religiosos, políticos ou ideológicos. Então, isso se trata, com certeza, de um atentado terrorista. Perfeito. Bom, a gente sabe que a França, infelizmente, não é o único país em que esses ataques acontecem, né? Mas tem um levantamento que mostra que foram 9 ataques nos últimos 5 anos. Existe alguma explicação para isso? E você mesmo tinha falado também que é difícil, né, acabar com esse tipo de ataque, mas é possível minimizá-lo? Qual que seria a melhor forma de fazer isso? É uma discussão bastante longa e interessante, né? O fenômeno do terrorismo ele foi se transformando ao longo dos últimos 100 anos. Os atentados suicidas que acontecem no Oriente Médio, em Israel, na Europa, nos Estados Unidos, é um fenômeno que tem como as inteligências desses países trabalharem para poder minimizar, porque o atentado terrorista, para ele acontecer, ele tem um processo de escolha de alvo e toda a preparação, então a inteligência de países consegue chegar nessas pessoas antes delas cometerem esses atentados. Claro que uma pessoa que decide do dia para a noite pegar uma faca e ir num lugar e esfaquear essas pessoas, é muito difícil a inteligência encontrar, porque ela pode não dividir essa informação com ninguém. Então tem todo um processo de inteligência junto com o processo de liderança dos clérigos islâmicos, dos países islâmicos e muçulmanos, que pretendem trabalhar para poder mudar essa cultura que existe em algumas pessoas. No caso, o próprio presidente do Egito, o El-Sisi, em um discurso em 2016 ou 2015, depois dos atentados em Paris, ele disse que o Islã eles precisavam, como líderes, né, de países islâmicos, entender o fenômeno dessa radicalização. Mais uma vez, isso é importante notar, é uma minoria de pessoas que são radicais e é uma minoria da minoria que tem coragem de cometer atentados. Mas os números, por mais que sejam minoria e minoria da minoria, são muito altos. A gente está falando de 10% de pessoas dentro do mundo islâmico que teria posições radicais. A gente está falando de 150 milhões de pessoas, e 1 ou 2% desses 150 milhões estariam dispostos a fazer atentados terroristas. Mesmo assim, são 2 milhões de pessoas. Tá certo, a gente conversou agora então com o André Lages, que é diretor da instituição Stand With Us Brasil e também especialista em assuntos sobre Israel e Oriente Médio. André, obrigada pela conversa, pelas explicações. Espero que a gente volte a se falar, mas não por um motivo tão triste assim, né? Obrigada. Sim, também espero. Boa noite, boa tarde a todos.